na sua estreia. Ele, na verdade, ele fez o que ele pode fazer. E o Neymar é foda, o Neymar é jogador bom. Ele mostrou o que é Neymar. Drible, o cara vai pra cima, não se intimida de alguém que bate nele. Então o Neymar, esse menino Ney, tá aí. Então se o Neymar continuar jogando bem, que eu acho que ele vai ficar no Santos depois de 6 meses, muito provavelmente o Neymar vai arrebentar. A CBF previu as transmissões da fase principal da Copa Verde, ou seja, nem os canais do YouTube podem transmitir. A CBF vai tomar naquele rabo. Ô, Reginaldo, né? Reginaldo, cara, que cara mais ridículo, velho. Ridículo no lado negativo, não ridículo do Everaldo Marques, não. Ridículo verdadeiro mesmo. Agora vamos falar um pouco da carreira do Ivan Zimmermann. Vocês lembram de algum bordão, de algum momento de narração do Ivan Zimmermann? Eu vou contar uma história profética aqui do Ivan Zimmermann. É bem legal. Eu acho que eu devo jogar até cortes aqui, que é o seguinte. Uns 10 anos atrás, cavucando o YouTube, eu fui procurar coisa de Super Bowl, transmissão de Super Bowl antigo, e descubro que no Super Bowl descobri o Super Bowl de 93, que foi realizado no estádio Rose Bowl em Pasadena. Nilson, que estádio é esse, Rose Bowl em Pasadena? Foi justamente o estádio onde aconteceu a final da Copa do estádio da Copa do Mundo. Teve vários jogos de Copa do Mundo, mas especialmente a final foi lá. Inclusive o Brasil teve um jogo, né? O Brasil acho que jogou lá. Na primeira fase o Brasil não jogou lá. O Brasil fez 2 jogos em Palo Alto, que é no Vale do Silício, lá perto de São Francisco. E aí o último jogo da primeira fase contra a Suécia fez lá como chama aquele lugar lá? Em Detroit, um velodrome que nem existe mais, era coberto, o estádio nem existe mais. E na época o Super Bowl estava acontecendo, naquela época não era estádio grande, eles pegavam esses estádios, o Rose Bowl não era um estádio de time de futebol, né? É estádio usado para futebol universitário. Tanto é que tem o Rose Bowl, na verdade, é o nome dos bowls, que é torneios, digamos, finais de campeonatos regionais, como se fossem regionais do futebol americano universitário. Vamos supor a final do torneio que une as faculdades de Califórnia, sei lá, de Nevada, de Utah, os estados que estão aí perto. E a final acontece nesse Rose Bowl. E tem o Carlton Bowl em Dallas, onde foi da Copa do Mundo, que também é um bowl universitário também, que acontece sempre nos primeiros dias, 1 ou 2 de janeiro, a ESPN sempre mostra. Então esse estádio, que é um estádio universitário, a FIFA escolheu para ser sede da Copa, e à época a NFL escolheu esse estádio para ser sede do Super Bowl. E uma curiosidade, esse Super Bowl teve a decisão, se não me engano, foi Dallas Cowboys e Buffalo Bill. Buffalo Bill quase conseguiu vaga agora, foi eliminado nas semifinais de conferência recentemente. O Buffalo Bill, ele chegou 4 decisões, perdeu todas no Super Bowl. E o Dallas Cowboys, aquela da Estrela Azul, era um time que detonava o futebol americano naquela época. E estava tendo essa final. E o Ivan Zimmermann estava transmitindo esse jogo para a ESPN Internacional. Uma curiosidade, o show do intervalo teve o show mais nada menos, porque o show do intervalo do Super Bowl sempre tem um artista grande que faz o show. Esse ano eu não sei quem vai fazer o show. Há 2 anos atrás foi a Rihanna, né, que fez. Em 93, o show do intervalo nada mais nada menos, quem fez o show foi Michael Jackson. Inclusive ele aparecendo de um outdoor, de um placar eletrônico, de um outdoor do estádio, e depois ele sai de lá numa performance, entra dentro do gramado, coisa tipo de Michael Jackson. E aí, durante a transmissão, durante o jogo, o Ivan Zimmermann cita que o estádio, na época a FIFA já tinha escolhido as sedes da Copa do Mundo, já tinha escolhido os estádios, qual estádio vai ser de cada grupo. Então naquela época as seleções não eram definidas ainda, porque eu estou falando isso em janeiro de 1993, 1 ano e meio da Copa. A FIFA já tinha decidido os estádios, tudo direitinho, a final da Copa do Mundo. Esse ano a gente já sabe que é 2026, a gente está 1 ano e meio da Copa, né? A gente já sabe que a Copa do Mundo vai ser realizada no estádio de Nova York, vai ser sede. E naquela época a gente sabia que a Rose Bowl Pasadena já era ser o estádio da final da final da Copa, né? A final da Copa. Aí, durante a transmissão,
se fala, começa a falar da Copa do Mundo, ano que vem, aqui nos Estados Unidos vai ter a Copa do Mundo e tal. E o Ivan Zimmermann, eis que Ivan Zimmermann, aparece o Ivan Zimmermann vidente, momento de vidência de Ivan Zimmermann. Ivan Zimmermann acho que nem sabe disso, né? Acho que ele nem lembrava disso. O Ivan Zimmermann, o que acontece? O Ivan Zimmermann, ele fala na transmissão assim, eu acho que o Ivan Zimmermann assim, eu sinto que daqui a 1 ano e meio, em 94, nesse estádio, o Brasil vai ser campeão do mundo. Eu sinto que o Brasil será campeão do mundo nesse estádio. Daqui 1 ano e meio, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo nesse estádio. Isso foi em 1993. Naquela época o Brasil estava se preparando para as eliminatórias, ia passar toda aquela jurema, todo aquele sofrimento nas eliminatórias de 93, na Copa de 94, lá, a derrota na Bolívia, vaias nos estádios, depois aquela arrancada em Recife, lá com as mãos dadas, que o Brasil começou a engatar vitórias, depois o jogo decisivo contra o Uruguai no Maracanã, acho que em setembro de 93, o Romário é convocado, não jogou os outros jogos das eliminatórias, mas foi jogar logo o último jogo e ele acabou com o jogo, ele detonou, fez 2 gols, levou o Brasil para a Copa, né? E nessa época o Brasil estava bem desacreditado, o Brasil ainda estava montando o time base para a Copa do Mundo, para as eliminatórias, não era para a Copa não. Naquela época as eliminatórias não era que começava 3 anos antes e terminava 1 ano antes da Copa, não. As eliminatórias acontecia 1 ano antes da Copa do Mundo, e era 2 meses as eliminatórias sul-americanas. Eu lembro que é de 89 para 90 e de 93 para 94, as eliminatórias começavam em junho, terminava em setembro. Terminava em setembro. Né? E essa de 94 teve mais jogos, né? Do que a 89. 89 foi 3 grupos de 3, e era 4 jogos para cada um, e a 93 era, pelo menos no grupo do Brasil, que era o grupo B, a gente tinha, deixa eu ver, a gente tinha 5 jogos para cada um, né? Porque o outro grupo teve só 4 jogos para cada um, 8 jogos, né? 4 jogos em casa, 4 jogos fora, e já no outro grupo só tinha apenas 4 times, porque o Chile foi banido, porque aquela história do Rojas que você já conhece. Aí o Ivan Zimmermann solta aquela profecia: eu sinto que o Brasil vai ser campeão do mundo aqui. O que aconteceu em 17 de julho de 1994? O Brasil tetracampeão do mundo. Não é um vidente, não é o cara não tem uma premonição. Fora que ele é um cara. Se eu contar histórias aqui do Ivan Zimmermann, cara. Ivan Zimmermann, comecei a ouvir o Ivan Zimmermann a partir de 2005, que ele começa a narrar eventos aqui no Brasil. Inclusive naquela época, em 2005, desfeita a equipe brasileira que fazia narrações na ESPN Internacional. E entre eles que fazia parte dessa equipe era o Rob Porto, que hoje acho que está narrando no canal da NBA, o Rob Porto. E aí o Ivan Zimmermann também narrava. E acabou, naquela época a ESPN resolveu fazer as coisas do Brasil, unificou a ESPN Brasil Internacional, as narrações foram feitas no Brasil, e o Ivan Zimmermann teve que voltar para o Brasil, e aí opa, Palmeiras quase. Aí o goleiro do Corinthians. E aí o Corinthians, o que acontece, né? O Corinthians não, puxa aquele lá, o Ivan Zimmermann tem uma oportunidade para narrar o Mundial Sub-17 na Record News, na Record. Inclusive, quem começa a divulgar e falar muito do Ivan Zimmermann é o Milton Neves. O Milton Neves era amigo, né? Era amigo do Ivan Zimmermann. Eu nem sabia da existência do Ivan Zimmermann, e o Milton Neves fez uma propaganda positiva do Ivan Zimmermann. Comecei a conhecer o Ivan Zimmermann com muito mais profundidade quando a gente começou a ter TV a cabo e ele foi para o Band Esportes fazer futebol americano, que foi na mesma época que a ESPN trouxe a equipe brasileira e contratou Everaldo Marques e colocou, Everaldo Marques para narrar esportes americanos. E aí, Everaldo Marques, Paulo Antunes e tal. E aí o Ivan Zimmermann apareceu nas transmissões do Band Esportes, né? Eu comecei a saber mais dele. O cara tinha programas também em várias, também em alguns horários do Band Esportes, e começou a aparecer muito
E ele começou também a narrar futebol. O Ivan Zimmerman chegou a narrar campeonato italiano no ESPN Internacional, inclusive as narrações feitas nos Estados Unidos, na sede de Bristol. Bristol acho que não é na Flórida, acho que é no estado da Louisiana, não sei exatamente onde é Bristol. E ele narrava de lá, os campeonatos italiano, espanhol e tal. Então ele narrava futebol. Aí vou contar uma das maiores, eu acho, achados da história do Ivan Zimmerman. Acho que um dos maiores momentos da história do Ivan Zimmerman, tanto é que muito mais até do que muito maior do que as narrações de futebol americano, que foi durante a cobertura da Copa de 2010. Em 2010, o Band Esportes, assim como a Bandeirantes, levou toda a sua staff, toda a sua equipe de narradores, comentarista, praticamente todo mundo foi para a África do Sul, todo mundo mesmo, a maioria foi para a África do Sul, pelo menos do Band Esportes, há muita gente, inclusive o Mauro Betting era comentarista na época da Band Esportes, todo mundo foi para lá praticamente. Teve a que ficou no Brasil, Milton Neves da Band, mas teve a galera do Band Esportes que ficou. Um dos poucos do Band Esportes que ficou foi justamente os dois repórteres e narradores que não eram do meio futebolístico, que era o Celso Miranda, que é até hoje comentarista de automobilismo, né? Ele apresenta programas de automobilismo, Supermotor, eventos lá da Mitsubishi Camp, que é um evento de rally, de endurance. Ele inclusive na época, o Ivan Zimmerman, o Celso Miranda narrava Fórmula Indy do Band Esportes. Nilson, como assim? Quem narrava era Luciano do Vale e Théo José? Não, o cacete, é o seguinte. A Bandeirantes tinha duas narrações, assim como o Sport TV, o Globo tinha duas narrações para a Fórmula 1. Você tinha a transmissão da TV aberta, que normalmente era feita pelo Théo José ou pelo Luciano do Vale, nas corridas que a Band podia transmitir. E o restante e as outras corridas, todas as corridas na Band Esportes era narrado pelo o Celso Miranda. Celso Miranda chegou até lá na Band um pouco, mas aí o que acontece? Aí, quando tinha, por exemplo, uma corrida que passava na Band, passava no Band Esportes, vamos supor, Grande Prêmio Michigan, vamos dar um exemplo. A narração era do Théo José, orador do Sandro Vale, foi em 2010, e tinha uma narração do Celso Miranda, exceto dois de EPs naquela época, que foi São Paulo Indy 500, que foi a abertura daquela temporada, que foi em São Paulo, no primeiro GP em São Paulo, foi narrado pelo Sandro Vale nos dois canais, na Band e Band Esportes, e a 500 milhas de Indianápolis, que sempre era transmissão conjunta. Aí, o Celso Miranda, que era do automobilismo, se juntou ao Ivan Zimmerman, que era um repórter, era comentarista, era narrador de esportes americanos, né? Então eles não eram do futebol, eles não eram. O que a Bandeirantes resolveu fazer? Criar um programa deles para eles falar de futebol, sendo que eles não são do futebol. Para eles falar do jeito, a rodada da Copa do Mundo, do jeito que eles sabem fazer. E eles começaram a fazer um comentário, uma resenha tão boa, mas tão boa, que aconteceu um milagre televisivo nessa casa. Fez que a minha mãe, que nunca foi fã de programas esportivos, né? Mesmo programas esportivos que poderia falar bem da portuguesa, ela não assistia, achava que é chato. Milton Neves, ela gostava até ela gostava do José Carlos Albuquerque, lá da ESPN, porque ela achava o cabelo dele bonito, achava ele bonito. Né? Quando tinha o Canalha, ela era fã do Canalha, ela achava o Canalha bonito. E ela, quando eu botava lá, às vezes zapeava lá, ela deixa aí, tem um cara bonito aí de cabelo branco, o Canalha, o João Carlos Albuquerque, aí ela gostava, mas de programa mesmo ela não era muito fã. E aí, por esse programa ser muito legal, e a gente estava cansado de programação da TV aberta, que era uma porcaria na época, a gente ficou nesse chudoso do banco e a gente começou a gostar e ficar familiarizado com os dois, tanto o Ivan Zimmerman e tanto o Celso Miranda. E aí todo mundo começou a gostar, começou a ser fã, a gente mandou mensagem, mandava e-mail para eles.
e virou tanto fã que a minha irmã chegou a conhecer o Ivan Zimmermann pessoalmente. E aí o que que acontece, cara? Era um programa tão animado, fazia zoeira, falava de meme, era um programa que tinha brindes todo o programa. E detalhe, esse programa sabe que horas ia ao ar? Meia-noite, 0 hora. Minha mãe ficava acordada às 0 hora para ver o Dois no Banco. Por quê? Porque era o horário que as coberturas, que na época a África do Sul era um fuso horário igual da Europa, então a meia-noite lá como se fosse 6 horas da manhã, então não tinha nada para acontecer ali. E os programas esportivos já tinham dado, né? Os normais já tinham encerrado o seu trabalho, e aí o Band Esporte, para não ter uma audiência baixa, eles resolveram, para manter também o pico de audiência da Copa do Mundo, criar esse programa. Tanto é que nos anos anteriores, as outras emissoras que tinham direito de transmissão criou uma coisa parecida. Eu lembro que na Copa de 94, como chama aquela emissora, a Globo, pelo Sport TV, criou um programa parecido, que passava meio que de madrugada, que tinha lá o Carlos Manuel, tinha aquela moça lá que era aquela botafoguense lá, Matepoense e tal. Fez um programa que me lembra muito Dois no Banco. E recentemente o Sport TV fez uma coisa parecida também com o Tá Na Área, que tinha a apresentação de Débora Seco com a Luiz Chulapa, coisa mais aleatória. Você nunca vai ver uma dupla mais aleatória da história, uma atriz consagrada, bonitona, gostosona, maior da história, do lado do Serginho, do Aloysio Chulapa. Você não vai ver, não, é coisa mais aleatória. É como se eu aparecer no blog de uma blogueira bilionária de Paris, cara. É a mesma coisa, né? Guardando suas devidas proporções. São aleatórios. Mas o programa Dois do Banco não era aleatório, quer dizer, era aleatório, porque era um comentarista de Fórmula de automobilismo, que é o Celso Miranda, e o comentarista de esportes americanos. E aí o Band Esportes também estava. Eles pensaram, o que eu vou fazer com esses caras? O que eu vou fazer? Resolveu fazer esse programa. Revelamos também o gosto futebolístico deles. Um é corintiano, que é o Celso Miranda. O outro, o Ivan Zimmermann, era palmeirense, né? Tanto é que ele poderia estar feliz nesse momento com a vitória do Palmeiras, do Ivan Zimmermann, em cima do Corinthians do Celso Miranda, né? Uma homenagem aos dois, e sobretudo ao Ivan Zimmermann. Mas era um programa tão escrachado, bom diferente, que era um programa que durou 31 dias, que durou todo o período da Copa. Só que esse programa, ele continuou por mais 2 anos. Esse programa ele continuou vivo na grade do Band Esportes. Depois de 2 meses, em setembro de 2010, esse programa volta, vai para as tardes de sextas-feiras. E esse programa fica até 2011. Depois esse programa volta com outro nome na Bradesco Esportes FM. Os dois trabalham junto na Bradesco Esportes FM, não como Dois do Banco, mas com outro nome. Claro que no programa não era a mesma graça da televisão, eu achava eles na televisão muito melhores, né? Claro, eu estou falando os dois juntos. Eles no rádio até que era legal, o Celso Miranda no rádio eu gostava de ouvir, o Ivan Zimmermann também. O Ivan Zimmermann chegou a narrar no Bradesco Esportes FM. Cara, mas o Ivan Zimmermann, ele é volátil, ele é polivalente, né? Ele é tipo aquele narrador que é pau pra, ele é pau para toda obra. Se pudesse, por exemplo, botar apresentação de jornal, ele fazia. Olha aqui o gatinho aqui. Voltando. Aqui o gatinho aqui. Aqui o gatinho dormindo aqui. Não vai atrapalhar. Cadê o outro? Cadê o branco? Cadê o princeso? Então o Ivan Zimmermann, ele fazia umas brincadeiras muito legais. Ele fazia uma graça muito boa. Ele era zoeira, piadista, inteligente, cerebral. Ele conta histórias dos Estados Unidos bem interessante. Ele fala também que os Estados Unidos têm uma cultura. Ele sempre falava, foi a partir dele que a gente descobriu que a cultura americana de eventos era o maior do mundo. Então, a partir dele também, ele falava tanta coisa legal. Ele não era o Ivan Zimmermann, isso que é muito legal do Ivan Zimmermann. Ele morava nos Estados Unidos, mas não era aquele brasileiro que subia a cabeça e falava, os Estados Unidos aqui é foda, aqui é maravilhoso, o Brasil é uma merda, o Brasil é um lixo, não quero saber do Brasil. Eu conheço muita gente quando os Estados Unidos se acha pica na xereca, né? Depois é deportado e cadê a maravilha Estados Unidos, né? O Ivan Zimmermann não. O Ivan Zimmermann gostava dos Estados Unidos, claro, ele apontava coisas ruins dos Estados Unidos, tanto é que o Milton Neves conta uma história. O Milton Neves era muito amigo do Ivan Zimmermann, tanto é que
quando ele ia para os Estados Unidos, porque o Milton Neves tem casa lá acho que, né, não sei se é Manhattan, não é Manhattan, aqueles bairros próximos, Brooklyn, aqueles bairros próximos de Nova York. Ele ia visitar o Ivan Zimmerman. Não sei se o Ivan Zimmerman morava em Nova York ou morava em Bristol. Bristol é um pouco mais longe de Nova York. E ele passeava com o Ivan Zimmerman. Ele conta uma história que muitos brasileiros, manipulados por Datena, vira-lata, né? Porque o brasileiro é um ser muito vira-lata, né? Uau, 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 uau. O brasileiro é vira-lata caramelo, né? É vira-lata, né? Todo respeito ao vira-lata. Eu falo ser humano. O cachorro é nossos amigos. Cachorro aqui sempre vai ter atenção. Quase gol contra o Corinthians, hein? Filha da pupa, mamãe Tatuta. Então, o que acontece? O Ivan Zimmerman, ele conta uma história com o Milton Neves, que ele estava andando em uns bairros lá de Nova York, um dos bairros mais sinistros, bairros mais complicados. Em Nova York tem bairro foda, e depois fala que é o Brasil, que é bairro maldito, aí que o Brasil não presta, o Brasil, todo bairro brasileiro é uma merda, que o Brasil, tem gente que é vira-lata até nisso, até os próprios moradores de periferia é vira-lata com o próprio Brasil, né? Tem lugares do mundo aí que, pelo amor de Deus, as periferias aqui é uma maravilha de Jesus. O meu bairro aqui é uma maravilha de Jesus, comparando com Índia, comparando com vários países da América Latina, até alguns lugares dos Estados Unidos, hein? Entre eles Filadélfia. Periferia em São Paulo é mais bonita que o subúrbio da Filadélfia, lá da Pensilvânia. Porque tem um jogador Filadélfia que falou mal da Brasil, né? Quando teve o jogo aqui em São Paulo em junho, e setembro, veio aqui e acabou se apaixonando, né? Quem fala merda antes do... É aqui a bola que vai ser sorteada, hein? Quem fala merda antes de conhecer, cara, se fode. Por isso que a gente nunca pode falar mal do lugar. Também a gente não pode também subestimar esse lugar maravilhoso, lindo também. A gente tem que saber antes, né? Ter noção de como é que é o lugar e esperar a gente surpreender. A gente não pode chegar e falar esse lugar é uma merda, não, esse lugar é uma maravilha. Se bem que tem lugares aí, tem lugares de praia que é realmente uma maravilha sem antes você tá, mas tudo bem. Aí o Ivan Zimmerman estava andando com o Milton Neves em alguns bairros lá fudidos de Nova York. E tava mostrando os caras fazendo aí venda de coisas, né? Souvenirs do Bob Marley. Você sabe o que eu tô querendo dizer? E aí ele conta como que os caras fazem isso. E aí ele conta um relato que lá tem os caras que ficam na esquina, fica vendendo essas coisas do Bob Marley, tal. E o Milton Neves viu, inclusive. E o Ivan Zimmerman não fica dizendo, mas aqui o Brasil é pior. Aqui no Brasil não. O Ivan Zimmerman contando lá como um cidadão americano, e contando como ficou uma coisa de lá. Ele não ficou fazendo uma comparação Brasil e Estados Unidos, que eu acho isso uma coisa de idiota, né? E isso é legal também para as pessoas também acabar com esse imaginário que acha que esses filmes americanos que abordam coisas criminais, abordam crimes e tal, é tudo uma ficção que eles baseiam o que acontece na América Latina, que é grande uma mentira, né? Os caras não vão fazer um filme sem essas porra aí. Os americanos é tão fechado para si mesmo, eles se olham até pro próprio umbigo, que essas séries criminais é a promoção que tem lá mesmo, que é de lá mesmo, dos próprios Estados Unidos. Eles olham pro próprio umbigo, eles não vão ficar inspirados nos morros cariocas para fazer o ciência, não, eles vão se inspirar neles mesmo. Vão se inspirar em Nova York, nesse bairro aí, que eu não sei exatamente que bairro, que o Milton Neves passeou com o Ivan Zimmerman, e o Ivan Zimmerman contou pro Milton Neves o que eles fazem, para eles não serem surpreendidos, né? E o legal é que o Ivan Zimmerman conta muita coisa engraçada, sem aquela mentira. O brasileiro, quando vai para fora do Brasil, a gente vê vários jogadores brasileiros que vão para vários países, jogadores até meia boca, que um do Brasil, esse país aqui é maravilha. Aí mais seguro, eu prefiro mais aqui, a minha família é mais segura aqui, mais segura, dependendo do país, dependendo da religião que você é, dependendo do horário, seguro meu ovo, né? Tem gente que não valoriza o país que vive, né, cara? Por isso que eu falo, você pode morar fora do Brasil, desde que você cima de tudo e não fica colocando, porque está... Opa, quase o Yuri Alberto. Mete uma bola. Não, esse é o Yuri Alberto, não, esse é o outro cara. Mete uma bola bem no ângulo, hein? 9h09. Ainda aqui. A live atrasou por causa da chuva, tá, pessoal? Eu vou botar aqui o cronograma aqui. Vou terminar aqui do Ivan Zimmerman, depois eu vou falar da chuva. Então o Ivan Zimmerman tinha tanta graça. O Ivan Zimmerman fazia a piada do Peru durante... Eu lembro de um jogo do... Como chama aquele jogo lá?
aquele jogo do futebol americano na NFL que acontece toda quinta-feira, toda quinta-feira da, cara, como é, cara? Toda quinta-feira do dia de ação de graças, né? Toda quinta-feira de ação de graças há um jogo, e aí tinha um jogo de ação de graças, e o dia de ação de graças o pessoal come peru. É como se fosse, lá nos Estados Unidos, como se fosse um esquenta-bateria pro Natal. Como se fosse um esquenta pro Natal, né? Uma esquenta-bateria pro Natal. E aí o pessoal come peru e tal, e aí tava mostrando uma cena que o pessoal cortando peru. Aí o Van Zimmer vai fazendo uma graça, vim fazer uma graça falando assim: ó, o peru, gru, 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 peru, gru, 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 peru, gru, gru, gru. Quando eu tava saindo, sabe aquela imagem que sai aquela imagem de transição da transmissão para o intervalo. Gru, 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 gru. Quando eu vi ele falar isso, eu dei uma risada, era de madrugada, de noite. Eu dei uma risada, cara, mas meu pai estava aqui, estava vendo, cara, deu uma esgargalhada do jeito que ele narrou, jeito espontâneo. Eu não sei se isso foi 2008 ou 2009, eu não me lembro. Mas ele era engraçado, ele faz umas piadas também. Assim, se eu fizer essa piada, o humor fica humor azedo, mas vou fazer, tá? Olha, atenção. Palmeiras, vê o Palmeiras, driblou, botou, tira a defesa do Esporte Clube Corinthians, volta o Palmeiras. Palmeiras vai jogando, apigando na área, tira o Corinthians. O Corinthians joga muito na defensiva, por isso que tá tomando muito sufoco, tá? Até que tomou gol, né? Tomou gol, mas também, cara, não quer dizer também, não quer dizer que o Corinthians tá ruim também. Vamos parar com isso. Vamos voltar a falar do Van Zimmer. O Van Zimmer tinha umas piadas legais e tal. Ele tem uma piada que pode parecer politicamente correto, mas não é. Não é. Que é o seguinte: às vezes o convidado, o Celso Miranda lá no Dois do Banco, esquecia de alguma coisa. Ele esquecia de alguma coisa. Esqueci no seu nome disso aqui. O Ivan Zimmer falava assim: o alemão te pegou, alemão te pegou. Todo mundo assim, cara. Que alemão pegou ele? Que alemão? Você esqueceu porque o alemão te pegou. Aí depois ele volta e fala assim na cana: alemão te pegou porque é o Alzheimer. O que quer dizer isso? Ele brincando, fazendo uma alusão, não é uma coisa, é uma doença séria, falando que às vezes pode ser com a falta de memória, às vezes pode ser essa doença. Mas ele falou isso sem maldade. O legal é que isso deu um estralo na minha mente, que a minha irmã também confirmou, que eu descobri a nacionalidade do Alzheimer, alemão. O Alzheimer, o Dr. Alzheimer, que eu acho que ele desenvolveu o Alzheimer. Na verdade, o Alzheimer é o seguinte, né? O Alzheimer, o Dr. Alzheimer ele não teve essa doença. Um autor da década do século da década de 1500, do século 1500, de 1600 por aí. Na época, o pai dele faleceu estranhamente. O pai dele estava bem, depois começou a ter problemas de memória e faleceu estranhamente. O que aconteceu? Depois do falecimento do pai dele, o Alzheimer, ele ficou tão preocupado, ele ficou tão indignado, estava encucado, aquela coisa: como que ele morreu, por que ele morreu, como que ele morreu, o que aconteceu, porque ele morreu, o que aconteceu com ele, por que ele ficou preocupado? Porque ele começou a ficar também preocupado se outras pessoas poderiam ter essa doença. Então o que ele fez na época? Acho que ele pegou o DNA, ele pegou o corpo do pai dele, pegou algumas amostrinhas de sangue, algum DNA, alguma coisa do cérebro do pai dele, e foi estudar. Ele foi lá estudar, foi lá meter as caras no estudo, foi lá, ficou muitos anos estudando, até que ele conseguiu descobrir o motivo, a razão e a circunstância da morte do pai dele, que o pai dele estava tendo Alzheimer, quando a pessoa tem problema de memória, e aí você acaba falecendo por causa dessa decorrência. Você tem esquecimento, você não lembra o que você uma doença que é infelizmente comum em idosos, tá? O pai dele, evidentemente, era idoso, do Alzheimer, e ele queria estudar isso aí para poder evitar que outras pessoas morressem de Alzheimer, para tentar ter uma prevenção. Ele conseguiu desenvolver um estudo. Ele chegou a ganhar, não sei se naquela época já tinha prêmio Nobel, não sei, mas ele chegou a ganhar prêmios lá na própria Alemanha e começou a desenvolver
é a teoria do Alzheimer, né? A teoria do mal de Alzheimer, e por isso que o nome dessa doença chama mal de Alzheimer, porque foi descoberto pelo cientista Alzheimer, que ele estudou muito, ele ficou anos estudando até saber realmente, ele descobriu realmente o motivo da morte do pai dele, né, que morreu através dessa doença e começou a evitar, né, por muito tempo começou a evitar e até hoje ainda temos prevenção do Alzheimer. Gol do Corinthians, que golaço, hein? Que golaço do Corinthians! Gol do Corinthians! É o Yuri Alberto, deixa eu ver aqui a camisa, é ele mesmo, Yuri Alberto. Gol do Corinthians, 1-0, 1-1, empata na Arena do Sport Clube, a galera do Palmeiras encalhando lá o Corinthians. Eu acho que essa coisa de rivalidade tem que acabar. Eu tenho uma teoria que, cara, que o nosso, eu tenho uma teoria que os nossos rivais não é o time adversário, nossos rivais são governo, política, coisas piores, tá? Nossos rivais não estão no futebol. Os nossos rivais estão no dia a dia, né? A gente tem que entender que a rivalidade está no nosso dia a dia, não está no futebol. O futebol está os amigos, tá? Né? Você gosta de odiar um torcedor do Grêmio, odiar do Inter, do Flamengo, do Vasco, do sei o quê, do Grêmio. Cara, a gente do Noroeste com Marília, não.